Nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, preste atenção no que você agora vai ouvir, porque vamos falar sobre um assunto muito forte para abençoar a sua vida. Hoje você vai ouvir acerca de uma pessoa forte e uma pessoa fraca. Quais são as qualidades ou as características que diferem o forte do fraco? Você vai entender pela Bíblia. Mas antes da gente ler a Bíblia, eu quero já começar essa pregação dizendo que você é uma pessoa forte. Diga comigo, eu sou forte. Por que eu digo que você e eu, nós somos fortes? Vou te explicar. Quando a gente foi gerado, quando nosso pai e mãe nos conceberam, digamos assim, não estava só eu e você para entrar no óvulo. Haviam muitos mais, mas quem conseguiu entrar? Foi eu, foi você, a gente conseguiu. Isso aí já é um sinal que somos fortes. Diga glória a Deus. A gente nasceu, cresceu, já estamos na fase adulta. E aí surgiram problemas na vida. E esses problemas surgiram e a gente precisou ser forte. Tivemos momentos que a gente foi fraco, que a gente desanimou, foi abaixo, porque ninguém é de ferro. Mas mesmo com as lutas que você passou, você se manteve na fé. E quem se mantém na fé, essa pessoa é forte. Diga glória a Deus. Então analisa comigo a sua trajetória. Quando você era apenas uma coisa bem pequena, biologicamente falando, você conseguiu entrar no óvulo. É sinal que tu é forte. Você foi gerado, cresceu. Vieram as lutas da vida. Você chorou, você gemeu, passou dificuldade. Mas você se manteve na fé. Porque só fica na fé quem é forte. Quem é fraco não fica na fé. Então Deus, quando escolhe alguém, Ele escolhe para essa pessoa ser forte. Deus quer que a senhora e o senhor sejam fortes. Fortes para vencer tudo que surgir na sua vida. E para você entender melhor sobre isso, a Bíblia, ela nos dá uma grande explicação. É uma palavra bem pequena, mas vai abrir seu entendimento. Provérbios 24, Provérbios capítulo 24, versículo 10. Provérbios 24, versículo 10. Presta atenção, diz assim, se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Eu vou ler de novo. Provérbios 24, versículo 10. Se te mostra fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Então olha para mim. Presta atenção no que você leu. O homem de Deus, Salomão, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu dizendo: se te mostras fraco no dia da angústia. Preste atenção. Há 2 dias na vida de uma pessoa. Há o dia da alegria e há o dia da angústia. Aqui ele não fala da alegria, ele fala da angústia. O dia da alegria, é fácil ser forte no dia da alegria, tá tudo bem? É fácil ser forte. Mas ele quis levar a pessoa ao entendimento que quando vier a angústia, se ela naquele dia se mostrar fraca, é porque a força dela é o quê? Ela é pequena. Em outras palavras, não adianta a gente ser forte quando está tudo bem, se quando tiver tudo mal a gente for fraco. A gente tem que ser forte sempre. Diga glória a Deus.
Nós não podemos ser fortes de vez em quando. De vez em quando eu serei forte. Não é de vez em quando, é sempre forte. Diga louvado seja Deus. Por que eu digo isso? Porque quando surgirem os momentos da dificuldade, por você estar forte, então você vai vencer aquilo ali. Então quando Salomão ele deixou claro, dizendo: se te mostras fraco no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena. Ou seja, a pessoa até tem força, mas é uma força pequena. E Deus não quer que tu tenha força pequena, tu tem que ter uma força grande. Diga glória a Deus. Quem está compreendendo, pastor? Força pequena não resolve problema. O que resolve é força grande. Fé pequena não resolve problema. O que resolve é uma fé forte, uma fé grande. Diga louvado seja Deus. Então a Bíblia, ela nos ensina como caminhar, nos ensina como a gente agir de acordo com as situações. Vou dar um exemplo aqui. Está tudo bem na tua vida, está tudo maravilhoso. Você precisa de uma grande força? Não, está tudo maravilhoso, está tranquilo. Mas quando surgir um problema, você vai precisar de quê? De uma grande força. E essa grande força não é nossa, ela vem de quem? Ela vem de Deus. Mas para nós termos acesso à grande força de Deus, a gente precisa ter comunhão com Deus. E para ter a comunhão com Deus, a gente precisa da palavra de Deus. E para termos a palavra de Deus, a gente precisa abrir o coração para Deus. Olha como uma coisa puxa a outra. Deus trabalha com processos. Deus não trabalha com imediatismo, imediatamente. Ele trabalha com processos. Até a natureza, ela trabalha do jeito de Deus. Você põe uma semente agora, não é em 2 minutos que ela vai brotar. Não é assim. Ela vai ter o tempo dela para crescer. E assim é conosco. Eu e vocês, nós somos umas sementes espalhadas na terra. Cada um vai crescer com o tempo de Deus. Por isso não deixe o mal invadir o seu plantio. Não permita isso. Você vai crescer no tempo de Deus, não é no desejo dos outros, na vontade dos outros. Você vai crescer na época, na estação de Deus. E eu lhe digo, crescer com Deus é a melhor coisa, porque você sabe aonde está colocando os seus pés. Deus não vai te deixar com dúvidas. Deus não vai te deixar com medo. Deus não vai te deixar com insegurança. Pelo contrário, Ele vai te dar segurança. Como é que Deus, pastor, me dá segurança? Pela palavra que Ele está falando contigo. Então Deus está falando que você é forte, mas essa força é mostrada no dia da angústia, é no dia da luta, é no dia que está tudo se fechando e você só tem o céu para pedir ajuda. E a ajuda virá, porque essa ajuda ela vem de Deus. Diga assim seja. Para você entender melhor, a gente leu o versículo 10, vamos ler o versículo 14. Provérbios 24, versículo 14. Diz assim, então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Que palavra forte, hein? Vamos ler de novo? Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Agora olha para mim, olha o mistério. Se a pessoa encontrar a sabedoria, ela vai ter um bom futuro, igreja. Olha que palavra forte. Ela vai ter um bom futuro e não será frustrada a sua esperança. Ou seja, tudo dará certo. E como é que se acha a sabedoria?
A sabedoria é um tesouro muito valioso. Você não encontra sabedoria em qualquer esquina. Você não encontra sabedoria em um café, em uma loja. Você encontra sabedoria, sabe aonde? No coração de Deus. E não é qualquer um que entra no coração de Deus. Para entrar no coração de Deus, a pessoa tem que ser de Deus. É igual a tua casa. É qualquer um que entra na tua casa. Você fica na porta da sua casa convidando estranhos. Olha, fulano, eu não te conheço, entra aí nos meus aposentos. Você faz isso? Não, porque a sua casa é algo privado. Só é para ti e para os de confiança. Diga glória a Deus. Você não abre a porta para qualquer um. Sua casa não é um shopping center que entra qualquer um a hora que quer e sai a hora que quer. Não é um centro comercial. É a sua morada. Assim é o coração de Deus. Não é qualquer um que vai entrar. E eu digo-te, para entrar no coração de Deus não é fácil não. A gente tem que ter mesmo o coração transformado. A gente tem que ter mesmo uma vida no altar de Deus, para que Ele possa nos deixar entrar na presença dEle. A Bíblia fala de um homem que esse era forte. Ele era tão forte, presta atenção que isso é algo sobrenatural. Esse homem era tão forte que o diabo, presta atenção nisso, isso é sério. Esse homem era tão forte na fé que o diabo um dia foi até a igreja, entrou na igreja. Esse homem de fé ia para a igreja sempre adorar a Deus, igual a vocês, igual a mim, a gente vem para a igreja. O diabo estava com tanta raiva desse homem, o diabo falou: eu vou na igreja também, eu vou lá naquela igreja, porque esse homem aí é realmente forte. O diabo, igreja, ele observa nossos passos. Ele observa o que a gente fala, o que a gente vê, o que a gente faz e onde a gente pisa. E ele é tão maldito que ele é até capaz de nos seguir para ver o que a gente anda a fazer. Foi o que aconteceu com Jó. O homem de fé que eu me refiro é Jó. Ele era de tanta fé e era tão abençoado que o demônio um dia viu Jó saindo de casa e indo para a igreja. O diabo falou: hoje eu vou com ele, hoje eu vou seguir esse homem. Não é possível, eu faço de tudo para derrubar ele e não consigo derrubar. Eu coloco problemas na família e esse homem está sempre orando pela família. Eu coloco dificuldade nas coisas dele e ele continua sempre na fé. Não é possível. Então o diabo ficou de olho em Jó. O diabo é assim, ele faz de tudo para nos derrubar. E como ele vê a gente de pé e na fé, o diabo faz o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa para derrubar essa pessoa, porque eu já fiz de tudo, eu estou usando as fraquezas, estou usando problemas e eu não consigo derrubar essa pessoa. Eu vou seguir essa pessoa. E ele seguiu Jó. Jó entrou na igreja, como a gente está aqui agora. Jó começou a adorar a Deus, como a gente adora a Deus no louvor, na oração. E estava lá Jó tranquilo, ó, buscando o Senhor, e o desgraçado do diabo estava lá no meio. Aí Deus, que recebe a adoração, quando você está adorando aqui, ó, concentrado, olhos fechados e buscando, Deus está recebendo a nossa oferta. A nossa primeira oferta na igreja é quando a gente louva a Deus. Quem percebe o pastor? Então Deus estava recebendo a oferta de Jó, que era o louvor. E quando Deus percebeu, estava lá o diabo no meio. Aí Deus falou assim, ó: viste o meu servo Jó? Que o diabo não adora a Deus, o diabo é desgraçado. Estava Jó assim, ó, adorando a Deus, o diabo assim, ó, de olho assim, ó, tipo olhando. Tipo um cusco, aqui fala cusco, né, em Portugal, é um cusco desgraçado. Estava olhando para Jó. A igreja estava cheia de gente, mas o olho do diabo estava em quem? Estava em Jó. Gaia é uma cidade grande, mas o diabo está de olho na gente. Preste atenção nisso. E ele olhando para Jó,
de olho. Aí Deus falou: então, viste o meu servo Jó? Ele é temente e é fiel a mim, e não há homem como ele, que teme a minha palavra e se afasta do mal. Deus falou isso, o diabo. Aí o diabo, que é acusador, falou assim: ô Senhor, tu achas que Jó não te adora? Não é por acaso? O Senhor dá tudo para ele, o Senhor dá saúde para ele, dá prosperidade para ele, ele tem uma casa boa, ele vive bem, ele vive em paz, não tem dificuldade. Eu até coloco o problema, mas ele está sempre orando, está sempre na fé, claro que ele vai te adorar. O diabo é desgraçado, o diabo sabia de tudo que Deus dava para Jó. Olha só, o diabo é um cusco. Quando tem algum cusco ou cusca olhando tua vida, quem está naquela pessoa? Quem é a igreja? É o desgraçado, é o diabo. Ele é cusco. E ele falou tudo que Jó tinha. Jó tem saúde, tem uma boa família, tem uma boa... Começou a falar as coisas que Jó possuía. E o assunto de Deus não foi sobre as coisas de Jó, foi sobre a comunhão de Jó com Deus. O diabo mudou logo o assunto. Aí Deus falou assim: olha, pode tocar nele, só não toque na vida dele. E aí Jó começou a ter os piores problemas que uma pessoa pode imaginar. E no final de tudo, Jó, mesmo assim, adorava a Deus. E a Bíblia diz que ele recebeu tudo em dobro. Por que eu dei o exemplo desse homem? Porque se ele se mostrasse fraco no dia da angústia, é porque a força dele era pequena, como a gente leu no início. Na hora da dificuldade, Jó se manteve o quê? Forte. E ele venceu. Eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas se você se manter forte diante dessa luta, no final dela, é tu que vai vencer, o problema será resolvido e Deus será glorificado na sua vida. Diga glória a Deus. E tudo vai dar certo em nome de Jesus. Quem está percebendo essa mensagem? Então, por favor, no dia da angústia, mostre-se forte. Talvez você diga: pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas você tem duas opções: ou você luta ou você sofre. Você tem que escolher. Se você escolher lutar, vai ser difícil, mas você vai ter Deus do teu lado para segurar em tua mão, te dar força, e você vai vencer. Se você escolher sofrer, nem Deus vai poder fazer nada, porque Deus não vai te obrigar a querer lutar. Deus é um cavalheiro. Deus não vai te obrigar a nada. Deus vai te respeitar. Você não quer lutar? Deus fala: não quer lutar não? Então, olha, eu te deixo aí. Mas se você fala: não, Deus, eu quero lutar, está difícil, mas eu vou lutar. Então segura na minha mão que eu vou te ajudar. Vou derrubar teus inimigos e vou te dar vitória. Aí Deus vai te abençoar. Diferente de Saul e Davi. Saul, no dia da angústia, que eu preguei na semana passada, no dia da angústia, Saul se mostrou fraco. A Bíblia fala que o coração de Saul estava derretido de medo, estava cheio de medo, porque era fraco, não buscava Deus. Saul tinha título de rei, mas o coração era de um derrotado. Davi não era rei, mas o coração era de um vencedor. Olha a diferença aí. Não é a posição ou título que mostra quem a pessoa é, mas é a atitude do coração dela. Você pode não ter nenhum título desse mundo, mas você é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta. Em contrapartida, você vê aí nas notícias homens com renome, com títulos e são corruptos, estão enganando as pessoas, os políticos e tantos outros por aí. Toda hora você vê uma reportagem de desvio de valores, de roubos, é verdade ou não é? E pessoas que têm estudos, têm títulos, são doutores fora da lei.
Ou seja, do que adianta um título se não cumpre a lei? Já nós não temos título, mas cumprimos a lei que Deus nos deu. Quem percebe o pastor? Sabe o que me irrita nesses homens? É que todos eles colocam a mão numa Bíblia e fazem um juramento, que vai ser honesto, que vai fazer tudo certo. Olha só, eles próprios estão se condenando. Mete a mão na Bíblia achando que é só um papel. Embora é a religião católica que faz isso, de meter a mão e prometer que vai fazer isso, que vai ser honesto e correto, eles são tão tolos, desculpa dizer isso, mas são tão tolos que eles põem a mão em algo sagrado, achando que é só uma cerimônia tradicional da Europa. Não é não, irmão. Meter a mão na Bíblia e fazer juramento é brincar com fogo. É brincar com fogo. Aí eles prometem que vai ser honesto, que vai ser correto. Passam os anos, descobre-se tudo, porque meteu a mão onde? Na Bíblia do justo juiz. Quem é o dono da Bíblia? É Deus. Ele é o justo juiz. Então quando eles põem a mão na Bíblia e fazem um juramento, quando eles começam a fazer coisa errada, tudo é descoberto. Porque na própria Bíblia que eles põem a mão está escrito que não há nada escondido que não seja revelado. Olha só. Então esses homens que fazem isso, eles são fracos, igreja. Eles têm força no nome, na posição, mas são fracos nas atitudes, não são boas pessoas. São pessoas que não querem andar na presença de Deus. São fracos na fé. E Deus quer que eu e você sejamos o quê? Sejamos fortes. Diga comigo, eu preciso ser forte diante de Deus e diante das pessoas. Então se você tem essa força dentro de si, Deus, Ele vai ser glorificado na sua vida. Diga glória a Deus. Vamos voltar aqui o versículo 10, Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se te mostras fraco no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena. Versículo 14, então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. E lá em Joel 3,10 está escrito: diga ao fraco, eu sou forte. Diga glória a Deus. Quem entendeu essa palavra? Amém? Fique de pé em nome de Jesus.